Bom Veja dia, bem, a deputado. lei que instituiu a autonomia do Banco Central fala na possibilidade de afastamento do presidente do Banco Central. Para isso, o Conselho Monetário Nacional tem que acionar o Senado, que com a maioria de 41 senadores pode afastar o presidente do Banco Central. Eu, sinceramente, acho que o que está acontecendo no Brasil é inaceitável. A inflação despencou. A inflação estava em 10% e caiu no acumulado dos últimos 12 meses, está em 3,94%. Vocês estão vendo a grita do varejo. A empresária Luísa Trajano, na frente do Roberto Campos Neto, fez um desabafo, dizer, as empresas estão quebrando. Agora, o presidente da Fiesp também fez uma nota dura, a Confederação Nacional da Indústria. Então, é injustificável. Por que motivo o Brasil, com a inflação de 3,94, tem a maior taxa de juros do mundo? 13,75, mais de 8% de juros reais. Para você ter uma ideia, o segundo país que mais tem taxa de juros é o México, com 4. A maior parte dos países do mundo, os juros estão ali, zero, juros negativos. Então, é inaceitável. Eu, sinceramente, parece uma política de sabotagem do presidente do Banco Central contra a economia do país e contra o próprio presidente Lula. O presidente está reclamando porque, claramente, não tem como a economia crescer com a taxa de juros dessa. Deputado Lindenberg, aproveito para te perguntar se, na sua avaliação, quais são as chances realmente do CMN seguir realmente esse seu pedido e afastar Roberto Campos Neto? Olha, está crescendo uma mobilização na sociedade. No começo era o Lula reclamando, eu, Gleisi. Agora não. Agora são setores expressivos da sociedade. O que mais incomodou, Muriel, não foi só o fato do Banco Central não ter baixado a taxa de juros nessa reunião do Copom. Foi o comunicado, que você sabe que logo depois da reunião do Copom sai um comunicado e depois, na próxima terça-feira, vai sair a ata do Copom. O comunicado fala em paciência, parcimônia. Veja, todo o mercado estava certo de que a taxa de juros ia baixar na próxima reunião do Copom em agosto. E o comunicado praticamente induz o mercado a dizer o seguinte: olha, não vai ser em agosto, não. Né? É como se quisesse interferir nas expectativas do mercado, porque a decisão do Banco Central é muito baseada nas expectativas do mercado. As expectativas estavam para agosto. O comunicado tenta dizer que é mais à frente. Na nossa avaliação, o presidente do Banco Central está passando de todos os limites. Eu acho que pode ter um sentimento cada vez maior. A reação do Haddad foi forte, do presidente Lula foi forte, de que o Senado tem que decidir. Ontem, o presidente Lula, da Europa, fez uma declaração sobre o tema, disse: olha, o Senado que aprovou o nome de Roberto Campos Neto, o Senado tem que chamar Roberto Campos Neto e tem que tomar uma decisão. Eu não acho impossível que se consiga 41 votos para afastar o Roberto Campos Neto, se ele insistir nesse caminho, porque é um caminho suicida para a economia do país, entende? Então, nós só entramos com esse pedido de exoneração do Roberto Campos Neto porque a gente acha que ele pode comprometer o resultado da economia esse ano e no próximo ano. Deputado, eu conversei com vários economistas essa semana depois que saiu esse comunicado e muitos que tinham a expectativa de que os juros caíssem já no mês de agosto, agora eles mudaram a percepção deles depois desse comunicado e já estão realmente pensando que deve começar a cair, mas só a partir do mês de setembro. A gente ouviu essa semana também o ministro Fernando Haddad falando que já deveriam ter caído os juros no mês de março. O senhor concorda com Isso. essa afirmação? Claro que concordo, claro que concordo. Já era para ter começado a cair lá atrás. Eu volto a dizer, Muriel, não tem nada que. Pô, o que a gente é diferente? Ninguém tem uma taxa de juros no mundo como essa. Agora, veja bem, taxa de juros de 13,75, quando a inflação estava em 10, tudo bem. Né? Agora, com inflação em 3,94, você sabe que eu argumentei no meu pedido ao Conselho Monetário Nacional. Eu acho que o Roberto Campos Neto errou lá atrás, quando a taxa de juros estava em 2%. Estava muito baixo. Isso ajudou a inflação a crescer. E está errando agora também, ao deixar a taxa muito alta, esquecendo que o Banco Central tem compromisso com o combate à inflação, mas também tem um compromisso, está lá na meta do Banco Central, crescimento e pleno emprego. Eu acho que ele está desconsiderando isso. Então, na verdade, o comunicado é que foi muito grave.
né? Porque ele está tentando, na nossa avaliação, é quase um movimento político. O mercado já estava lá certo que ia baixar em agosto. Você veja que a decisão do Banco Central é muito baseada na expectativa do mercado. Esse comunicado está fazendo com que a expectativa do mercado se altere. Ou seja, parece uma política deliberada de sabotagem. Sinceramente, o Roberto Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro, a gente sabe das relações dele. A jornalista Miriam Leitão chegou a falar em negacionismo, que ele era um negacionista. E eu concordo, porque essa atuação do Banco Central está interferindo e está derrubando a economia do Brasil, fazendo que empresas fechem as portas, empresas que pegaram financiamento com a taxa de juros de 2% e não estão aguentando mais o que está acontecendo. Primeiro eu quero dizer, ministra, do orgulho de ter a senhora como ministra do Planejamento. Teu desempenho, eu conheço de muito tempo como estudante, como senadora, e a senhora falou que tem uma visão mais liberal, eu acho que não, eu acho que tem uma visão muito racional. Você sabe, nós estamos aqui com o professor Mauro Benevides, eu não sou economista, mas eu li um livro, Teoria Geral do Emprego, do John Maynard Keynes, e é isso que me guia. E o Keynes sempre falou em responsabilidade fiscal, tá? Mas ele dizia, quando a economia desacelera, você tem que aumentar o investimento, o gasto público. E a senhora falou aqui do papel do investimento. Foi o que o Lula fez, Boulos. Porque quando deu aquela crise internacional de 2009, o que nós fizemos? Nós aceleramos o investimento. As despesas cresceram, 9% em 2009, 16% em 2010. E sabe o que aconteceu com a dívida pública? Caiu. O Lula, quando entrou, a dívida pública era 59,9%. Encerrou o governo dele com a dívida pública com 38 pontos. É você olhar os ciclos econômicos. E eu acho a questão do requerimento, falando de informação privilegiada sobre juros, tanto a senhora não tinha informação privilegiada que os juros não baixaram até agora. Eu, sinceramente, quero dizer aqui que eu fico indignado com essa reunião do Copom agora. E não é preciso, viu, deputado Rodrigo, ser mágico para entender, não basta você ler os relatórios. De 122 instituições financeiras, 120 estão dizendo que não vai baixar a taxa de juros na reunião do Copom de hoje. Né? Infelizmente, porque eu acho uma loucura, porque a inflação despencou. Nós estamos com a inflação acumulada nos 12 meses de 3,94%, o que justifica uma taxa de juros de 13,75%, a maior do mundo. Mais de 8% de juros reais. O segundo país no mundo é o México, com 4 pontos. Eu vi a empresária Luísa Trajano fazendo aquele desabafo na frente do Roberto Campos Neto, falando da quebradeira do varejo aqui no país. Agora, a senhora falou em civilidade aqui no debate. Sabe por que a civilidade, ministra? É porque tem uma turma que não quer discutir economia. Você sabe que tem um índice chamado índice de miséria. Esse índice soma inflação e desemprego. A MB, a consultoria MB Associados, divulgou, Boulos. Agora, no próximo mês, em junho, nós vamos ter o menor índice de miséria dos últimos 16 anos. Nós vamos voltar a janeiro de 2007. Sabe por quê? Porque o acumulado da inflação vai estar 3,6% e o desemprego está caindo, vai estar 8,1%. Né? E aqui, concretamente, a gente está vendo isso na fala do povo nas ruas. O botijão de gás, que era R$120 no Rio, está R$80. E não é sorte do presidente Lula. É um trabalho de uma equipe que está sendo feita. A mudança na política de preço da Petrobras, Boulos, foi fundamental para essa baixa da inflação. A gasolina, que era 8, está 5,20, 5,40. O diesel, que era 7, está 5,16. Óleo de soja chegou a R$13, está R$4. Teve um deputado que brincava comigo, esse tom do Bolsonaro, que a picanha. Pois bem, a picanha caiu de 80 para 49. É isso que está acontecendo. Isso tem impacto. E vai ter impacto, deputado Mauro Benevides, na popularidade do Lula. Porque é desemprego baixo e inflação caindo. Né? Isso é uma coisa muito concreta. Agora, minha pergunta, ministra, eu tenho pouco tempo que eu quero deixar para o deputado Merlong, é sobre crescimento também. Eu acho que a estratégia central do governo, e eu vejo essa preocupação na senhora o tempo todo, quando fala que nós temos que ter investimento. O presidente Lula, nos seus governos, teve um crescimento de mais de 4%. Uma média superior à média mundial, que na época foi de 2,7%. Né? Ao contrário do Bolsonaro, que cresceu 1,1%, quando o mundo cresceu 2%. Nós tivemos um crescimento acima da média mundial.
E a previsão de crescimento ainda é muito baixa, em torno de 2 pontos alguma coisa percentuais. O que fazer para a gente acelerar o crescimento econômico, sair desse cenário de estagnação, de baixo crescimento? Você sabe que eu tive críticas à questão do arcabouço, porque eu tinha uma preocupação muito grande, a gente ter um contingenciamento muito forte no próximo ano. O PAC, na época do Lula e da Dilma, foi, em média, Boulos, 300 bi por ano. Nós estamos fazendo um PAC agora de 70 bi. Eu sei que a senhora não pode falar, nós vamos ter a discussão aqui no Congresso sobre a LDO. Professor Mauro Benevides. O mercado, através do Boletim Focus, estima o déficit primário de 0,8, aumentou. Era 0,7, aumentou para 0,8. Será que a questão do déficit primário zero, que é uma vontade nossa, mas é uma vontade difícil de ser realizada, será que não é o caso desse Congresso, dessa Câmara, discutir na LDO a redução do resultado primário, em vez de 0, para menos 0,5, com as bandas de 25? Eu fico muito preocupado em a gente ter um contingenciamento muito forte em investimentos. Então, ministro, eu encerro aqui minha fala, elogiando a atuação da senhora como ministro do Planejamento, os resultados do governo, mas eu queria discutir um pouco qual a estratégia para a gente crescer de forma mais forte. Investimentos externos, o que pode vir de fora do país para o próximo ano, para o próximo período. Muito obrigado.